Meninas, então, mais uma vez, seja muito bem-vinda à sua vida sem anticoncepcional, onde eu ensino como não engravidar e viver mais segura sem usar anticoncepcional. Eu sou Fernanda Machado e essa live de hoje, o episódio desse vídeo de hoje é que ele vai amar você parar o anticoncepcional. Ele quem? O parceiro de vocês que eu convidei para vir participar dessa live. Vamos começar. Como é que é, meninas e meninos, homens e mulheres, como é que é essa história de como é que é bom parar de usar anticoncepcional se você está usando ele para evitar uma gravidez? Quer dizer, se você parar de usar, você vai engravidar, né? É isso, a primeira coisa que qualquer pessoa pensa é isso. Ela está usando anticoncepcional, é anticoncepcional, não é verdade? É contra uma concepção. Por que você está mandando ela parar de usar? Porque o anticoncepcional está fazendo mal a ela, né? Ontem nós conversamos aqui, as meninas todas falaram. Uma tem enxaqueca, a outra que tem dor na perna, a outra que tem perdeu o desejo sexual, é outra que como é que se diz? Tem náusea, né? Outro cansaço, alteração do humor, ou seja, mexe com toda a qualidade de vida de vocês, né? E isso interfere no relacionamento. Eu tenho certeza que isso interfere. E por causa disso, as meninas agora estão cientes, estão querendo parar de usar anticoncepcional. E tem todo o apoio. Isso aqui no Brasil pode parecer algo revolucionário, mas nos países mais desenvolvidos isso já é algo corriqueiro. Eu comentei com vocês aqui outro dia. Se você for pesquisar na Espanha só 30% das mulheres fazem uso de anticoncepcional. Fazem uso de anticoncepcional. Aqui no Brasil, 80%. Mas por quê? Porque essa mentalidade, né, de que só o anticoncepcional é capaz de prevenir, ela é muito enraizada, né? Tá muito forte na cabeça das mulheres, na sociedade. Mas essa não é a realidade, tá certo? Você pode tranquilamente se prevenir sem anticoncepcional, sem provocar dano nenhum à sua saúde. Ah, tá. Então, Fernanda, você falou que se ela parar de usar anticoncepcional, não vai ser arriscado. Não, mas por que que não vai ser arriscado? Aí vem a explicação agora, tá? Meninos, meninas, vocês dois, ó, nós mulheres que ciclamos, né? A gente não só menstrua, né, ao longo do mês. Nós temos a menstruação, depois da menstruação temos um período em que nós ovulamos, que a gente chama de período fértil, e depois da ovulação, o nosso corpo vai se preparar para uma nova menstruação. E nesse momento, o corpo da mulher se fecha. E é quando a gente chama isso de período não fértil. Então a mulher só corre o risco de engravidar no período fértil. Logo, se essa mulher observar o corpo dela, estudar o corpo dela, ela vai ser capaz de identificar quando ela está no período fértil. Aí é o que eu sempre falo, existem mais de 30 sinais no corpo da mulher mostrando se ela está ou não está na fase fértil. Mas qual é o grande problema? Vocês, né, não foram ensinadas disso. Nós não fomos ensinadas disso. Eu só aprendi porque eu tive que estudar enquanto profissional, enquanto pesquisadora na área da fisiologia humana, né, que é a ciência que estuda o funcionamento do corpo. Pois bem, então é mentira que a mulher engravida a qualquer momento se ela parar de usar anticoncepcional. Isso não existe. Ela só engravida se ela tiver relação desprotegida na fase fértil. Logo, na fase fértil é só ela usar camisinha, tá? Nas outras fases não tem problema. Na fase não fértil não precisa usar camisinha. Claro que se essa mulher não tiver um relacionamento estável, né, não conhecer a saúde do seu parceiro, aí não. Aí eu não sou a favor dessa relação desprotegida. Agora, se for uma mulher ali já num relacionamento estável, de bastante tempo, conhece o parceiro, já tem filho, e querem ter relação desprotegida, natural, normal, fisiológico, é a natureza nossa, né? Pois bem, por que então parar de usar anticoncepcional é importante para vocês, meninas e parceiros que estão aqui? Por que que parar o anticoncepcional para elas é importante? Ó, é importante porque, como eu falei há pouco, essas mulheres estão sofrendo fortemente a influência dos anticoncepcionais na saúde delas. Porque o que é o anticoncepcional? Para quem está aqui que nunca foi atrás de ver isso aí, mas o anticoncepcional, ele é um comprimidinho que dentro dele tem uma formulação de um hormônio sintético feito em laboratório, pensa assim,
hormônio, né? Parecido com o que nós produzimos naturalmente. Só que tem hormônio em grandíssima quantidade, tem muito hormônio, muito hormônio. E esse hormônio, quando a gente ingere, né, quando essas mulheres ingerem esse hormônio, ou quando toma injeção, ou quando põe o PET, ou quando põe anel vaginal, seja qual for o tipo de método contraceptivo, mas se for hormonal, esse hormônio entra na corrente sanguínea e bloqueia os ovários dessa mulher. Aí, mas vocês viram que eu falei que ele entra na corrente sanguínea. Então, o objetivo é fazer com que o ovário não funcione. Bacana, ele não vai funcionar. Só que é como se você estivesse matando uma formiga com uma bola de canhão. Quer dizer, você mata a formiga, mas destruindo o corpo, destruindo o ambiente inteiro. Você quer matar uma formiguinha que está ali passando na sua casa jogando uma bala de canhão, jogando uma granada, para matar uma formiga. Então, perceba, entender essa analogia, quer dizer, você quer bloquear a função do seu ovário, mas jogando uma bomba de hormônio. E aí as mulheres estão sentindo o peso dessa bomba de hormônios. Como é que elas sentem isso? Enxaqueca, inchaço ou ganho de peso real. Elas têm alteração de humor. Elas têm algumas, pior, né? Desenvolver a trombose venosa, que é quando você obstrui um vaso sanguíneo e deixa de levar sangue para algum lugar do seu corpo, ou para o cérebro, ou para o pulmão, e você tem a parada respiratória, enfim. E já tem estudos que mostram que a longo prazo está relacionado ao câncer de mama, está relacionado à osteoporose, que é aquela, né, doença que deixa os ossos fracos e a gente quebra o osso. E o motivo central dessa nossa live hoje, o que ele faz também? Diminui o desejo sexual dessas mulheres. Eu vou falar mais disso daqui a pouquinho. Eu vou explicar como é que acontece, tá? Então é importante parar de usar anticoncepcional. No caso hoje, eu quero dar foco para o desejo sexual. E é por isso que vocês vieram aqui, os parceiros, né? Para entender que às vezes quando a sua parceira se mostrou ali indisposta para namorar, na hora mesmo do ato, parece que não estava engajada, não tinha aquele engajamento desejável, digamos assim, você acha que é ela que não quer. Mas a coitadinha, na verdade, ela até quer, ela, meu Deus, ela deseja, quer. Só que tem um negócio ali dentro dela que ela não manda, que é o anticoncepcional, bloqueando os hormônios dela que causariam o desejo sexual. Por isso que vai ser tão importante que você, parceiro, você vai ser, lógico, ela vai se beneficiar, mas eu vou dizer, acho que você vai se beneficiar tanto ou igual a ela. Porque agora tudo vai mudar. Agora ela vai te procurar. Pode ter certeza, ela vai procurar você, não vai ser você que vai ficar procurando ela. Certo? E isso eu tenho certeza que vai melhorar a relação de vocês. Vai melhorar a conexão entre vocês. Percebe, então, como é importante essa questão? Quer dizer, não é só parar de usar anticoncepcional, por causa do... Claro, tem os riscos todos, mas olha para o casal como isso é importante e olha para ela como é importante o apoio do parceiro. O parceiro que vai apoiar essa mulher, nossa, cara, imagina. Ela tá deixando... Primeiro, ela usa anticoncepcional porque ela morre de medo de engravidar, porque colocaram isso na cabecinha dela. E agora, que ela não aguenta mais sofrer, ela, tipo, mulher já sofre demais e, tipo, se ela já descobriu que ela pode não sofrer mais, ela quer parar de usar anticoncepcional. Só que tem mulheres aqui que não têm o apoio do parceiro. Então, como é que fica essa mulher sem o anticoncepcional e sem o apoio do parceiro? É o que eu falei para elas ontem. Ou ela vai voltar a usar o anticoncepcional, porque ela vai ficar com medo de engravidar, ou ela não vai parar de usar. Ela vai voltar a usar, um dia vai voltar a usar, e os problemas de saúde vão continuar lá. E o desejo sexual vai continuar baixo. A libido vai continuar baixa, e isso pode afetar o relacionamento de vocês. A gente sabe, né? A gente sabe a porcentagem de importância, o grau de importância que tem a relação sexual na vida de um casal, certo? Se você não tem relação sexual, ou se a relação sexual ela tá ali fria, não tem, você sente que não tem aquela,
né, a alegria de viver do que é esperado de um ato sexual, o negócio desanda, tá? E assim, eu sou uma mulher, eu não falo com tanta propriedade dessa perda da libido, porque eu nunca usei anticoncepcional. Nunca usei porque não pude. E foi graças a isso que eu fui atrás de descobrir o que eu podia usar. E foi a minha profissão que me ajudou, então, a desenvolver esse método e a me ajudar. Então, eu nunca passei por essa questão de não ter a libido. Felizmente, eu sempre tive isso na minha vida, mas eu estou falando pelas minhas alunas, pelas mulheres que aprenderam a acompanhar o ciclo depois que deixaram de usar anticoncepcional e hoje elas vivem maravilhosamente bem. Agora eu vou falar um pouquinho do que está por trás dessa minha fala, do que por que vale a pena vocês pararem. O negócio é muito forte, mexe com o corpo de vocês. Ó, fiz um desenho especialmente para vocês aqui nessa live de hoje, para vocês entenderem o que é que o anticoncepcional faz no desejo sexual de nós mulheres, tá? E por que é importante parar. E o que vai acontecer se você não parar? Ó, olhando aqui. Facinho de entender. Ó, a mulher que usa anticoncepcional, como eu já expliquei para vocês, ela tá bloqueando, eu botei um sinal negativo aqui, ó, bloqueando os ovários dela, tá? Ó, tá o úterozinho aqui, o úterozinho, os dois ovários, né? Um do lado esquerdo, um do lado direito. Os nossos ovários são responsáveis pela produção dos nossos hormônios sexuais, funcionam ali bonitinho, todo mês, fazendo a gente ovular, fazendo a gente menstruar, produzindo os hormônios, bacana. Mas quando você usa anticoncepcional, como é que o anticoncepcional funciona para fazer com que você não engravide? Bloqueando os ovários. Bloqueando os ovários não produzem mais o óvulo. Então, essa mulher não ovula. Ela não ovula mais. Certo? Vamos pensar assim, uma pessoa que não usa mais anticoncepcional, certo? Quando ela não usa anticoncepcional, o ováriozinho dela todo mês produz muito estrógeno, alguma progesterona e um pouquinho de testosterona. Esses 3 principais hormônios. Então, como ele está bloqueado, pensa agora que ela passou a tomar o anticoncepcional. Eita, agora o ovário não vai mais produzir nada. Nem estrógeno, nem progesterona, nem testosterona. Então, ela não vai ter nada disso. Não vai ovular. Não vai ovular. Consequentemente, também, ela não vai produzir os hormônios. Ela não tem desejo sexual. Ela passa por uma disfunção sexual. Disfunção sexual. E além da disfunção sexual, essa mulher tem uma grande alteração no humor. Ela tem um humor variável, varia muito o humor dela. E geralmente ele fica muito deprimido. É uma mulher que não tem muita vontade de fazer isso. Ela até faz, mas assim, com bastante esforço, tá? Tudo isso por quê? Porque quando esse anticoncepcional entrou na corrente sanguínea dela e bloqueou o ovário, o que eu falei que aconteceu? Ele fez diminuir os hormônios dela, os hormônios naturais dela. Principalmente o estrógeno, tá só a letrinha E aqui, e a testosterona. Olha só, a gente sempre ouviu falar testosterona em relação ao homem, né? Por quê? Porque o homem, no homem, toda a função sexual, a função de humor, cognição, muita coisa nos homens, a testosterona é responsável por isso. Só que na mulher, a testosterona, ela existe em pequeníssima quantidade, mas essa quantidade, ela é primordial para que a mulher tenha ânimo e para que a mulher tenha desejo sexual. Só que veja, quando ela usa anticoncepcional, os níveis de testosterona caem, vão lá para baixo. Então, ela vai ter o quê? Essa disfunção sexual, provocada pela queda da testosterona. Então, se essa mulher continua usando o anticoncepcional, ela vai continuar com os níveis hormonais baixos,
Logo, ela vai continuar com a disfunção sexual dela. Não adianta fazer terapia, atividade física, emagrecer, porque não é nada disso. Para a mulher que não usa anticoncepcional, sim. Ok, porque o quê? A função sexual da mulher, ela não depende só dos hormônios ali, não. Ela depende também do seu estado psicológico, depende do grau de energia dela, se ela dormiu bem, se ela descansou, se ela está se alimentando bem. Aí sim. Mas a mulher que usa anticoncepcional, não. No caso dela, a única coisa que vai fazer ela voltar a ter desejo sexual é interromper mesmo, é parar totalmente o uso do anticoncepcional. Por quê? Porque ele é uma substância que está bloqueando o ovário. Enquanto tiver anticoncepcional bloqueando o ovário dessa mulher, ela está com os níveis de hormônios estrógeno e progesterona, estrógeno e testosterona muito baixos, e é isso que leva a uma disfunção sexual. Disfunção sexual. Estão acompanhando? Está fazendo sentido para vocês? Está fazendo sentido? Aí você pode me perguntar assim, Fê, o que você quer dizer por disfunção sexual? É só desejo sexual? Antes fosse. Antes fosse. O que eu quero dizer com isso? Meninos, meninas, né? Meninos e meninas, homens, mulheres. O estrógeno, esse hormônio que é assim a nossa alegria de viver, nós mulheres, que faz a gente ficar mais bonita, cabelo bonito, pele bonita, ter desejo sexual, tudo que há de bom na mulher é provocado pelo estrógeno e um pouquinho pela progesterona, né? Aí você perguntou, Fê, mas então a disfunção sexual tem a ver só com o desejo sexual? Não. Olha que coisa triste. Hoje eu estava lendo um artigo, me atualizando, na verdade o artigo eu já tinha visto. Um artigo publicado na Nature, realizado na Universidade da Califórnia, onde eles mostram que essas mulheres que fazem uso do anticoncepcional, quando a gente fala, elas têm alteração, ela tem uma disfunção sexual. Os estudos mostram que ela não altera só o desejo sexual. Não é só a libido dela que diminui, mas ela tem dificuldade de lubrificação, certo? Então, na hora do ato sexual, para ela é mais difícil, porque ela tem dificuldade de lubrificar o canal vaginal. Essa dificuldade de lubrificação e a ausência de hormônios pode alterar a estrutura mesmo do canal vaginal, levando a uma atrofia, ou seja, a atrofia é uma coisa que vai diminuindo, vai ficando mais difícil, é difícil relaxar, certo? E aí, falando nisso, a disfunção sexual leva a uma dificuldade no relaxamento do canal vaginal, aumentando a pressão vaginal ali, dificultando na hora do ato sexual. Ou seja, por mais que essa mulher que usa anticoncepcional use lubrificante ali na hora para ajudar, veja que a própria anatomia dela está alterada. Está alterada, por quê? Porque ela está usando anticoncepcional. O anticoncepcional está afetando os hormônios dela, que naturalmente prepara ela para o ato sexual. Faz ela ter desejo sexual, faz ela ter lubrificação, faz ela ter relaxamento do canal vaginal, que é uma estrutura de músculo, um músculozinho. Então, assim, se essa mulher permanecer usando o anticoncepcional, tudo isso vai continuar existindo. Boa! Vanessa falou, entendi. Obrigada, Vanessa. Fez todo sentido. Boa, fico feliz em saber. Meninas, então, voltando aqui para o raciocínio, aí algumas podem falar, mas será que vai voltar mesmo se eu parar de usar anticoncepcional? Eu vou voltar a ter tudo isso? Porque eu nem lembro como é que era antes, né? Algumas acontece assim às vezes. Então, já digo logo, você precisa ficar tranquilo, vai. Nosso corpo, quanto a isso aí, é perfeito, porque o nosso corpo, ele funciona, tipo assim, a condição é quando você, como é que eu posso deixar de um jeito fácil isso aí? A gente chama de feedback isso aí, que é assim, quando você tem muito de uma coisa, o nosso corpo para de produzir. Quando você tem pouco de uma coisa, ele aumenta a produção. O corpo está sempre tentando entrar no equilíbrio.
em todos os sistemas. Se for pensar sistema cardíaco, pulmonar, renal, principalmente, várias coisas do nosso corpo funcionam desse jeito. Se tem algo de mais, ele vai lá e para de produzir. Se tem algo de menos, ele produz mais. Então, nesse caso aqui da mulher que usa anticoncepcional, como ela está tomando uma bomba de hormônio artificial, o corpo acha que tem hormônio demais, aí ele para de produzir. Por isso que o ovário fica bloqueado. É assim que funciona o anticoncepcional. Beleza. Só que aí no que a mulher para de usar anticoncepcional, opa, o corpo vai perceber que aquela bomba de hormônio que tinha no sangue dessa mulher não tem mais. Aí o que vai acontecer com o ováriozinho dessa mulher? Ó, ele vai começar a despertar. Nossa, né? Esse ovário agora tá ali vivendo, respirando, porque não tem mais aquele tanto de hormônio em cima daqueles ovários bloqueando ele. Aí agora essa mulher vai começar a produzir os próprios hormônios, porque é assim que o corpo da mulher funciona. Agora, detalhe, se essa mulher for uma mulher que já está próximo da perimenopausa, né, aquela fase natural em que as mulheres começam a diminuir a produção dos hormônios, infelizmente é uma etapa triste da vida da mulher, isso aí nenhuma tecnologia nos ajudou a reverter, mas é assim, né, a gente entra na menopausa uma hora, e se essa mulher então usou anticoncepcional a vida inteira, pensa comigo aqui, 15, 16, 20 anos usando, e ela só foi parar de usar anticoncepcional com 40 e tantos anos, ela já está próxima da perimenopausa, próximo da menopausa, da peri primeiro, né, que vem antes da menopausa. Então ela está próxima da perimenopausa. Então, para ela, o retorno do desejo sexual, o retorno da lubrificação, o retorno do relaxamento do canal vaginal, o retorno de tudo isso que vai afetar a relação sexual dela, vai demorar um pouquinho. Agora, se você tiver menos que 45 anos, isso aí vai voltar, meu filho, vai ser aqui, vai ser maravilhoso, vocês vão ver. Eu estou falando pelas minhas alunas e eu quero dar alguns exemplos aqui delas. Quando nós começamos a conversar e eu vou acompanhando essas meninas, né? O que acontece? Elas começam antes mesmo de eu perguntar como é que tá a libido delas, aí elas vêm pra mim assim. Fiquei pensando, isso aqui, abre aspas, viu? Uma aluna minha, eu não vou falar o nome dela não, claro. Fiquei pensando, meu Deus, que negócio é esse? Mas o que é isso? Tipo assim, ela disse que estava na rua, começou a ver uns caras e ela disse, tipo, que pensamento são? Meu Deus, eu preciso ir para a igreja. Ela disse que não lembrava que ela tinha tido aquilo. Foi muito engraçada aquela reação dela. A outra falou assim, essa outra muito engraçada, ela fala toda correta, assim, ela tem um linguajar bem refinado e ela falou para mim assim, nossa, professora, eu nunca pensei que eu poderia ter esses pensamentos libidinosos. Foi assim que ela falou? Nunca pensei que eu poderia ter esses pensamentos tão libidinosos, né? Falei, que maravilha! Nossa, quase falei o nome dela aqui. Ui, meu Deus, quase falei. Então, quer dizer, ela disse que... Então, assim, vocês vão ver como isso simplesmente vai mudar a vida de vocês. Sério. Eu vivo isso desde que me entendo por mulher, né? Eu nunca passei por uma situação em que você não tem libido, tipo, eu sempre senti isso. Mas para vocês que estão ainda usando anticoncepcional, eu vou contar. Eu até gostaria que vocês me procurassem quando vocês percebessem o dia que essa libido começar a aparecer, porque ela vai aparecendo assim, né? Paulatinamente, vai começando devagarinho. Você acorda um belo dia e sente aquela coisinha diferente. No outro dia, tá maior. No outro, ai meu Deus, né? Você tá aqui subindo pelas paredes, olhando pro seu marido assim, pro seu parceiro assim, se ele bobear ali, você... A outra, deixa eu dar o exemplo da outra aluna, ela falou o seguinte, essa outra aluna, que eu vou falar agora isso aqui dela, ela parou de usar o anticoncepcional com 44 anos. Ela foi dessas que demorou um pouco mais pra voltar a ter o desejo sexual. Mas aí, hoje, quando eu converso com ela, sempre que eu converso, ela fala, olha, é muito bom, foi maravilhoso, hoje eu vejo o sexo de outra forma. Hoje eu consigo sentir prazer, né? Outra aluna minha, que usava anticoncepcional por 6 anos, ela falou o seguinte, olha só, eu estive com meu parceiro por 6 anos, e nesses 6 anos, juro, ela falou, juro, eu nunca senti prazer.
Eu fazia, estava ali, mas eu não sentia prazer. E agora eu sinto. Então, eu me arrepio. Sempre que eu falo essas coisas pra vocês, eu me arrepio, né? Porque o que acontece? Pô, eu fico feliz demais por elas. Feliz demais porque, pra mim, a vida é essa aqui. Pra mim, a vida é essa. Mesmo que haja outra vida, ninguém lembra depois. Então, assim, essa é pra gente viver agora. Eu coloquei no meu post ontem, lá no meu story, assim, não deixa a vida pra depois. Ei, a vida é essa agora. Ah, depois, na outra vida eu aproveito pra ter desejo sexual. Oi? Primeira coisa, nossa capacidade de sentir desejo sexual vai diminuindo com a idade. Então agora é a hora de aproveitar. Porque depois nós vamos ter que usar alguns artifícios para conseguir o negócio, né? Bacana. Mas agora não. Agora o nosso corpo funciona bem. Vai tudo indo bem. Porque somos jovens, tudo funciona, tá? Se tiver estrógeno e progesterona no seu corpo funcionando naturalmente, você vai ter desejo sexual. Sua vida sexual vai melhorar com o seu parceiro, quiçá o relacionamento de vocês, vai tudo melhorar. A sua própria relação com você mesmo, percebe? E sem contar que você acompanhando o seu ciclo menstrual, é o que eu sempre digo. Esse é o caminho para a mulher que não quer engravidar e quer viver segura sem anticoncepcional. Ter desejo sexual é a cereja do bolo ali. Cerejas, né? Vamos dizer que são várias cerejas, porque, como eu ia falando, isso aqui é vida, né? Ok, mas você que aprendeu e que vai aprender a controlar o seu ciclo, vai aprender a acompanhar o seu ciclo, você vai ter total controle e você vai saber exatamente quando você corre risco de engravidar e quando você não corre. Nossa, Fê, mas e se eu parar? Se eu parar de usar o anticoncepcional e eu engravidar? Se comigo for diferente esse negócio, se for diferente, meninas, homens, mulheres, né? Eu falo meninas porque eu falo meninas como se fossem minhas amigas, aí depois que eu falo meninas, mas eu sei mulheres, né, aqui feitas. Mas minha gente, a fisiologia humana, ela é a mesma aqui no Canadá, nos Estados Unidos, no Japão, na China, certo? Você não, por que você vai ser diferente? Somos todas iguais, eu, você, tá? Vamos lá, todas que estão aqui comigo, a Mayra, Thaís, Zira, nós somos todas iguais. Tem uma coisa aqui que não tem diferença? Roberta, Aline, é o ciclo menstrual. Nós menstruamos, produzimos estrógeno em excesso, o estrógeno faz a gente ovular, entramos ali na fase fértil. Depois da fase fértil, nosso estrógeno cai, passamos a produzir progesterona, entramos no período não fértil. Depois volta a menstruar de novo e o ciclo se repete em qualquer lugar do mundo, certo? É sempre assim. Não tem, é uma condição sine qua non, é tipo assim, ou é ou não é, certo? Eu falei aí, você vê um vídeo que saiu meu hoje aí, eu tô falando do anticoncepcional, as mulheres que criaram o anticoncepcional, naquela época ninguém estudava o funcionamento do corpo feminino, na década de 60. Aliás, desejo sexual. Não sei se vocês assistiram em 2016 uma série chamada Master of Sex, que passou no Netflix. Cara, quem não assistiu, assista. Porque, aliás, aqueles dois lá, que é o Masters e a Johnson, que era um médico e uma enfermeira, eles estudaram, foram eles que descobriram muita coisa sobre a sexualidade, sobre a fisiologia do desejo sexual feminino. É fantástico aquele seriado. Vocês assistiram? Masters of Sex? Assistiram? Alguém assistiu aí? Quem não assistiu, já anota, já vê aí com o parceiro. Ó, tem umas cenas bem legais, tá? Oi, Ana Paula. Ana, você assistiu Masters of Sex? Masters of Sex, que era os mestres lá do Netflix, 2016. Naquele seriado, ele conta uma história real de um médico psiquiatra que começou a estudar a sexualidade feminina. Fantástico esse seriado. Real. E, inclusive, nesse artigo que eu li hoje, cita o trabalho desse Johnson aí, do Masters of Sex. É baseado em fatos reais. Muito legal, cara. Muito, muito legal. E aí, gente, é tudo baseado em ciência. Ciência é método. Método é uma coisa assim, A mais B mais C mais D. Se não for de um jeito assim, que
que está sendo descrito para acontecer não é. Ciência ou é ou não é. Certo? Fiquem tranquilas. Você, mas comigo é diferente. Não vai ser diferente com você. Tá? Pode ficar tranquilo. Eu conversei outro dia com uma moça aqui, a Thalita. Ela tem um ovário. Precisou remover o ovário, ela teve um problema de saúde. E ela tinha medo de ter o ciclo irregular por causa disso. Acreditem, ela vive bem. Hoje vive sem anticoncepcional e ela tem um ovário. Ela menstrua todo mês, ela ovula todo mês, ela é perfeita. É o caso dela, assim, maravilhoso. Quiser procurar aqui, eu tenho tanto no Instagram quanto aqui no YouTube o caso dessa minha aluna, Thalita. E Masters of Sex. Anota aí vocês, tá? Esse seriado bacana, baseado em fatos reais, foi um estudo da década de 60, onde os primeiros cientistas ali começaram a estudar a sexualidade feminina. Mas por que eu tô falando isso aí? Para falar que naquela época, na verdade, eles se escondiam no hospital para fazer essa pesquisa, porque, imagina, aquilo lá, coisa do demônio, coisa feia, pecado, estudar a sexualidade feminina, não pode, que absurdo. Eles faziam estudo escondidos. É muito legal, certo? E nessa mesma época foi que começou-se a estudar a fisiologia feminina para entender como é que funciona os ovários, hormônios. Então quer dizer que ela ovula uma vez no mês. Olha que legal, não sei se os parceiros de vocês estão aí ainda. Vocês, se estiverem aí, cara, vocês são muito sortudos. Aliás, eu amo ser mulher. Vou falar uma coisa meio polêmica aqui agora. Eu amo ser mulher, mas se tivesse alguma coisa dos homens que eu pudesse escolher para ter igual a eles, seria o fato de eles produzirem espermatozoide todos os dias. Porque os homens produzem espermatozoide todos os dias. Ou seja, é como se eles estivessem ovulando todos os dias. Olha que maravilha. Mas nós não. Nós ovulamos uma vez no mês. Nossa semana fértil dura ali 10 dias, 8, 10 dias. Mas tudo bem, é bom também, mas assim, fica esse registro aqui da minha dor de cotovelo, porque vocês, é como se ovulasse todo dia, né? Olha só, homens, queridos parceiros, assim como a mulher tem a fase fértil, onde ela tem aumento do desejo sexual, aumento da lubrificação, aumento da disposição, tudo fica maravilhoso nessa fase. No PMF, que é o período não fértil, é um pouquinho diferente, tá? Porque ela vai ter uma diminuiçãozinha do estrógeno, diminuiçãozinha da testosterona, então ela não fica tão disponível para ter aquela relação sexual perfeita que ela tem com você no PF, no período fértil. Então, vocês que estão aqui, cavalheiros, parceiros, já tenham isso em mente para não cobrar dela aquela coisa, aquela presença. Acho que pode ser algo dialogado, conversado e entendido. É natural que a mulher que cicle, ela tenha uma fase que ela tem uma maior receptividade, ela vai procurar mais, ela vai querer mais, ela vai ficar mais disposta, mas também vai ter aquele período que ela vai estar mais desanimada, ela está na TPM, ela está preparando o corpo para menstruar de novo. Então é natural que ela fique um pouquinho mais desanimada, mas logo isso passa, porque ela vai menstruar de novo e vai entrar de novo na fase fértil. Aí na fase fértil, o que é que ela vai ter que fazer? O que é que vocês vão ter que fazer? Obrigatoriamente usar o preservativo, tá certo? Aí sim, nesse período é obrigatório, porque senão vocês vão ter um bebê, certo? Então assim, só vantagens dessas mulheres pararem de usar o anticoncepcional, ficar tranquilas, a fisiologia é igual para todas nós, tá? E para finalizar, eu queria ajudar vocês então com alguns passos. O que é que vocês podem fazer nesse momento? Né? A partir de agora, vamos lá. Vamos pensar que você ainda está usando anticoncepcional, está com a sua libido alterada e você não quer parar de usar anticoncepcional porque você morre de medo de engravidar. Você não quer engravidar de jeito nenhum. Por mais que eu venha aqui, fale, mostre relatos, mostre estudos, ainda assim você está com a pulga atrás da orelha. Então, minha orientação para você que ainda não parou é que você então continue se informando, busque fontes seguras de
de informações a respeito disso, da parada do anticoncepcional, de como é que o anticoncepcional funciona, como é que ele provoca esses efeitos colaterais e tudo mais. Ouça, veja e leia relatos de mulheres que usavam anticoncepcional e pararam de usar anticoncepcional, para ver como é que elas estão agora. Claro, mulheres que foram atrás de aprender o ciclo, né? Não mulher que ficou sem fazer nada. Lógico que tem que seguir um caminho, não dá para parar e contar com a sorte. Isso não, porque senão você pode engravidar mesmo. Então, procure sempre buscar informações, beleza? Eu acho que informação é tudo. Lembre sempre do quarto escuro. Enquanto você não for atrás da luzinha para acender o seu quarto escuro ali, para você já conseguir com a lanterninha aí clareando para ver as coisas, você realmente vai ficar com medo. Porque no escuro todo mundo tem medo, né? A gente tem medo de cair no buraco, levar uma topada. Então você tem que ir aos poucos acendendo essa luzinha. Luz é o quê? Conhecimento. Vai atrás da informação, tá certo? Beleza. Agora vamos falar na outra mulher, que é a mulher que já parou de usar anticoncepcional. Eu já vi aqui que várias já pararam, inclusive a Raíra colocou aqui, eu parei, mas não quero ter um bebê, já tenho duas. Ai, meu Deus. Raíra, para aí, Raíra. Fica por aqui. Ó, eu tenho um filho, mas eu engravidei quando eu quis. Meninas, ó, minha vida inteira sem anticoncepcional. Eu e meu marido falam, vamos ter um bebê? Vamos. Eu tinha 34 anos, foi 4 anos atrás. Engravidei, tipo, na hora que eu quis ali. Acho que foram 3 meses eu fiquei grávida. E estou até agora sem anticoncepcional. E é assim. E a rotina é relação desprotegida no PNF, relação protegida no PF. E isso funciona lindamente bem. Não só comigo, mas já com dezenas de mulheres que passaram por aqui. Beleza, aí vou agora para aquela moça que já parou de usar anticoncepcional, como vocês aqui, né? Que pararam de usar anticoncepcional. O que é que vocês vão fazer agora? Eu quero falar desse tema de hoje, que é o desejo sexual. O que é que vocês vão fazer então? Já pararam de usar anticoncepcional? Começaram a menstruar novamente ali? Tá começando a acompanhar o ciclo? Beleza. O que é que vocês vão fazer? Eu gostaria que vocês começassem a perceber quando é que você sente o desejo sexual. Porque vocês vão perceber que é uma coisa meio assim, parece que alguém ligou o botão. Você dorme de um jeito e acorda de outro. É bem assim mesmo. E quando você perceber isso, anota na agenda. Dia tal, sem perceber uma certa libido. Veja quantos dias se passaram da sua menstruação. Do dia que chegou a menstruação. Porque quando o seu desejo sexual começar a aparecer ali, significa que você está entrando na sua fase fértil. Desejo sexual só aparece ali na fase fértil. Então, já estou te dando uma dica aqui de como é que você pode saber que está na fase fértil. Uma das formas é observar o desejo sexual. A intensidade desse desejo sexual. Certo? Então, você já vai começando a estudar o seu corpo, vai começando a se observar. Certo? Agora, claro, nesse momento que você está com o desejo sexual aumentado, que você percebeu, ali é obrigatório usar o preservativo. É preciso muita compreensão do parceiro nesse momento, porque ou usa preservativo ou engravida. Outra coisa, não fazer coito interrompido nesse período. Como eu falei, né, tem um período do mês que a gente pode engravidar e outro que a gente não engravida. O que nós engravidamos é exatamente esse, que a libido está alta. Depois, quando a libido vai diminuindo e outros sinais vão surgindo no nosso corpo, nós não corremos risco de engravidar, que é o nosso período não fértil, que é outra vantagem de parar de usar o anticoncepcional. É você ter relação desprotegida do começo ao fim, não é coito interrompido não que eu estou falando, é relação total. Total, sem problema nenhum, porque o corpo está totalmente fechado, bloqueado para a passagem do espermatozoide. E tem como saber que isso está acontecendo. Então, claro, essa parte requer essa compreensão do parceiro, né? Entender que vai ter um período que você pode ter relação desprotegida, mas vai ter um período que não pode e não tem, assim, não pode insistir, porque senão realmente engravida, né? Acontece mesmo isso de você, foi só ali, eu fiz o coito interrompido, achando que não ia engravidar, engravidou, né? Então, muito cuidado. A Osana está falando assim, eu fiquei sem tomar uns 2 meses, mas o medo de engravidar falou mais alto e eu voltei a tomar. Eu entendo. Osana, essa história aqui, vou falar para vocês. Eu ouço direto aqui. Direto, é isso. O medo de engravidar é a pior... É o motivo que leva vocês a usar o anticoncepcional e o que faz você voltar para o anticoncepcional. Mas se você
assimilar essas informações que eu trago para vocês aqui. Tem que assimilar mesmo, assim, levar. Pega um caderninho, anota mesmo, faz uns mapas mentais, anota, vai fixando isso na cabeça de vocês, estudando mesmo, sabe? Se dê de presente esse autoconhecimento, que esse medo vai embora, Osana. Vai embora, tá certo? A Raíri falou assim, eu passei 1 ano sem tomar, mas não aguentava mais ficar bitolada. E o preservativo sempre, estávamos fartos. Nossa, você é de Portugal, Raíri? Você fala de um jeito que parece que está em Portugal. Eu morei aí na época que eu fiz o meu doutorado. Ela disse que voltou, tomou mais 3 anos e agora parou. Raíri, quando você aprender o seu ciclo direitinho, você só vai usar no período fértil. Claro, se você tiver um parceiro aí que se cuide junto com você, que estejam estáveis, certo? Aí é obrigatório só no período fértil, tá bom? Acabou essa agonia, essa bitolagem que você tá falando aí, tá bom? Meninas, eu vou me embora, vão aproveitar a sexta-feira de vocês. Eu, sinceramente, tô feliz demais porque vocês estão aqui comigo. Beijo, beijo, beijo. Beijão, muito obrigada por terem ficado até aqui. Vocês, parceiros que ficaram também, vocês são fera, cara. Vocês, meninas, dê ponto pra esses caras aí, viu? Esses caras aí estão com tudo, viu? Beijo.